E nós vamos então retomar aqui o pensamento que estávamos construindo aqui. Nós vimos dois textos da palavra do próprio Cristo, dizendo que o caminho que leva à salvação são poucos que entram por ele, que é Mateus capítulo 14, ali 7, verso 14. O caminho que leva para a perdição, Jesus disse que muitos vão por ele. Ixi, agora pulou um monte. Vamos voltar. E aqui você pode ver que Jesus, um pouquinho antes aqui, o próximo texto, ele está pulando todos quando eu clico aqui. Não sei o que acontece. Eu dou um clique e ele... Deixa eu ver. Tecnologia. Ainda bem que eu não fico vermelho em público, né, irmãos? Lucas 13, 24, diz o quê? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar por qual porta? Pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Qual porta entra mais gente? A estreita ou a larga? A larga. Irmãos, eu queria só que você pensasse, não sei se você já ouviu esse pensamento por aí, ou se você mesmo já pensou isso, que dá a impressão, num primeiro momento, que vai ter mais salvo ou mais perdido. Qual será o grupo maior? O grupo dos salvos ou o grupo dos perdidos? O que você pensa? Num primeiro momento parece que vai ser uma meia dúzia de gato pingado que vai para o céu, não é assim? A estrada a porta é larga, muitos vão por ele, a porta é estreita, poucos vão por ela. E isso me fez lembrar que, na verdade, Jesus disse a respeito de si próprio que ele era o quê? A porta. Pensa um pouquinho, irmãos, quando a gente pensa nesse texto aqui, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, não é isso? E Cristo é a porta, ele diz, eu sou a porta. Então a gente deveria se esforçar para fazer o quê nessa linha de pensamento? Se Jesus é a porta, e nós deveríamos nos esforçar por entrar pela porta estreita, nós deveríamos nos esforçar para quê? Guardar o sábado, devolver o dízimo, vir ao culto. É isso? Se Jesus é a porta, estou levando você a pensar, e Jesus fala que a gente deveria nos esforçar por entrar pela porta, o que seria esse entrar pela porta? O que seria o esforço para você entrar pela porta, que é o próprio Cristo? Pensa um pouquinho, é isso aí, minha irmã. Mas o nosso relacionamento, o nosso contato com o Salvador, que vai nos levar a devolver o dízimo, a amar o próximo, mas em primeiro lugar é a porta que é importante. Veja, eu sou a porta, assegurou-lhe Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, não diz do caminho estreito, do caminho largo, além de ser a porta, ele é o caminho, Cristo é o caminho. Se esforce para ter contato com Cristo, comunhão com Cristo, porque ele é a porta. Veja, irmãos, em Apocalipse tem um contraste dessa ideia que aparentemente parece que vai haver muitos perdidos no inferno, em Apocalipse 28 e 9, que é a destruição final dos ímpios. Se você abrir a Bíblia vai ver, desceu o fogo do céu, os consumiu a todos. Ali é o inferno, né? A destruição, não é hoje. Mas quando você vai à palavra de Deus, você vê que quando terminar o milênio, a gente que conhece essa escatologia, esse estudo da Bíblia, diz que Satanás vai ser solto, e ele vai andar pelos quatro cantos da terra e enganar aqueles que ressuscitarão de todos os tempos. Esta é a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E o texto que você está vendo aí na tela, e pode abrir na sua Bíblia, diz que sairá para seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como o quê?
A areia do mar. Mais uma vez a ideia que aqueles que serão destruídos com a areia do mar é uma multidão. Mas eu quero te apresentar nesta manhã também um outro texto, ainda no livro do Apocalipse, dizendo, aí vem o verso 9, que fala da destruição, mas ali diz assim, depois, Apocalipse 7, verso 9 agora. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Agora, neste verso, no Apocalipse 7, verso 9, vocês que estão aqui presentes comigo e você que está aí em casa me assistindo, eu vou te fazer uma pergunta. Apocalipse 7, verso 9, de que multidão está sendo falada aqui? Dos justos ou dos ímpios? Dá uma olhadinha aí ao redor. De quem João está falando? Justo ou ímpio? Respondam vocês aqui. E ele diz que esta multidão, já vem a palavra, né? Multidão, tinha uma característica. Qual é a característica dessa multidão? Ninguém podia enumerar. Aí vem de novo o nosso pensamento. Então, a partir desse verso, vocês acham que nós podemos concluir que não vai ser meia dúzia de gato pingado que vai estar no céu? Uma multidão que ninguém podia enumerar. Eu poderia dizer que era como a areia do mar? Porque uma multidão que ninguém pode enumerar é igual a areia do mar que ninguém pode contar. O Apocalipse, João se refere aos que serão destruídos como a areia do mar. Mas ele também diz que viu uma multidão que ninguém podia enumerar como aqueles que estariam no céu. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, quebrar um paradigma. No céu vai ter muita gente, irmãos. Não vai ser meia dúzia de gatos pingados. A gente tem que parar de cantar aquele hino assim, somos um pequeno povo muito feliz. Nós somos felizes, mas pequeno não. Porque no céu vai ter uma multidão que ninguém pode enumerar. Jesus não veio aqui para salvar meia dúzia de gatos pingados, irmãos. E muitos se decidem ao lado de Cristo ao longo da história. Quero que vocês acompanhem comigo agora um pouquinho o que a profetisa do Senhor diz sobre o nosso papel nesse tempo tão difícil que estamos vivendo na pregação do Evangelho. No Monte das Oliveiras, aqui é Ellen White citando o texto sagrado de Mateus 24, 3. O texto, vou voltar aqui, é o desejado de todas as nações. Recomendo que você leia essas páginas, esse capítulo. Mas acompanhem comigo, irmãos. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram que sinais haveriam que mostraria que ele estivesse perto de voltar. Nós conhecemos bem Mateus 24, todos os sinais que ali aparecem. Mas entre eles está este aqui. Na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse, agora a palavra de Ellen White, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, o que diz o texto? O amor de quantos esfriaria, irmãos, quando Jesus estivesse perto de voltar? O amor de quem para com quem? O amor do cristão para com Jesus Cristo, por exemplo? Alguns apostatariam da fé quando estivesse perto de Jesus voltar? Então o amor dele em relação ao Salvador se esfriou. Cabe aqui nessa interpretação? Também. Mas também está falando do amor de quem para com quem, irmãos? Me ajudem. Que amor que ia esfriar, irmãos? Amor ao próximo. Você acha que o amor ao próximo está frio hoje? O amor ao próximo esfriaria. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Quando você fala que o amor esfriaria, você está pensando em quem? No seu vizinho? No seu primo? No seu pai? No seu marido? Ou você está pensando no seu amor que esfriou para com o seu vizinho, para com o seu pai, para com o seu amigo, para com o seu cônjuge? Geralmente a gente pensa em quem? O amor esfriou. Aí eu penso no outro. Eu não penso que o meu amor está esfriando. Reflita. Mas aqui
diz que um dos sinais da volta de Cristo, que a gente fala muito, é este aqui. O evangelho do reino será o quê? Pregado aonde? A todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você conhece isso aqui, irmãos? Esta profecia, Ellen White diz, a pregação do evangelho a todo mundo, porque no tempo de Paulo, o apóstolo Paulo faz essa afirmação, que no mundo conhecido da época o evangelho tinha chegado a todos os confins da terra. Ellen White diz isso no Desejado de Todas as Nações, e também está lá na Bíblia. Mas pensem comigo, irmãos. Diz que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, e Ellen White diz que essa profecia se cumpriria novamente, outra vez. A abundante iniquidade daquela época encontra um paralelo com a abundante iniquidade que estamos tendo hoje, corrupção, tanta coisa horrível. Assim será quanto à predição referente à pregação do evangelho. Assim, agora, antes da vinda do Filho do Homem, o evangelho terá que fazer o quê? Ser pregado a todo mundo, a toda nação, tribo. Irmãos, o que eu quero que você pense, como é que isso vai acontecer? O evangelho ser pregado a todo mundo, a toda nação. Através de quem que isso vai acontecer? E eu fico pensando, irmão, esse texto foi um dos textos assim que eu achei no Espírito de Profecia. Eu até digo, irmãos, eu estava lendo, relendo e pensando, eu preciso incentivar a minha igreja a ler mais os textos da profetisa do Senhor, principalmente nesse tempo do fim. E eu faço uma pergunta incômoda agora. Você já leu algum livro dos 66 traduzidos para o português de Ellen White? Quanto tempo faz que você não pega um livro de Ellen White para ler? Você é daquele tipo de cristão que tem um preconceito e até mesmo não aceita a doutrina do Espírito de Profecia? Mas aqui está, irmãos. Olha que texto, fazendo a leitura, eu encontrei, e ele é muito importante. Anota aí, Desejado Todas as Nações, página 447. Dentro do contexto que eu estou mostrando a vocês. Ellen White diz assim, Jesus não disse que todo o mundo seria o quê? Convertido. Mas que o evangelho seria o quê? Pregado. Irmãos, isso aqui é muito importante. Porque alguns de nós, até nossos líderes maiores, talvez não entenderam o que está revelado aqui através de Ellen White. A nossa missão, desculpe, irmãos, isso aqui sabe o que é? É que eu coloquei tocou meu celular aqui, você que está em casa não ouviu, mas eu coloquei aqui para me lembrar que eu tenho que beber água, que a médica falou que eu estou com 2 pedrinhas nos rins, eu não quero ser igual o Davizinho não, viu? Eu já tive uma crise renal, aí eu coloquei no meu calendário aqui beber água de 2 em 2 horas, depois eu bebo. Mas veja, irmãos, aqui a gente vê, dá uma olhada nesse texto, irmão, ele é de suma importância. Dentro desse contexto que eu estou colocando para vocês, Ellen White, ela diz assim, o evangelho deveria ser pregado a todo mundo, mas isso não quer dizer que todo mundo ia se converter. E eu tenho a impressão, nesses 30 anos de ministério, ou até mesmo nesses 53 anos de adventista, que a gente não entende muito bem. E a gente acha que todo mundo tem que se tornar adventista do 7º dia. Isso está errado. Qual é o papel da igreja de Laodiceia? Qual é o papel meu e teu como aqueles que aceitaram esta verdade? É pregar. Quem converte é o Espírito Santo. E Ellen White já está dizendo, nem todos vão se converter. O evangelho deveria ser pregado a todo mundo. Mas não necessariamente todo mundo seria convertido. Isso faz uma grande diferença, irmãos. Porque às vezes você vai dar estudo bíblico, vai ficar 6 meses com uma pessoa, você vai apresentar, você vai pregar para ela e no final ela vai dizer o quê? Muito obrigado, muito legal isso daí, mas eu não quero para a minha vida. Acontece ou não acontece? Mas qual é o seu papel? Pregar. Você não quis, vou orar por você, vamos para o outro, vamos para o próximo, vamos para o próximo. O máximo que eu puder, eu tenho que pregar. Nós fomos chamados para pregar. E olha esse texto. Continuando, irmãos. Em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Olha essa outra elucidação que eu acho, para mim, uma descoberta. Ellen White diz assim, contexto, é o mesmo verso.
Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder fazer o quê? Apressar a volta de Cristo. Irmãos, como é que a gente apressa a volta de Cristo? Convertendo o mundo inteiro? Todo mundo se tornando adventista do sétimo dia? É isso? Falem comigo, irmãos, por favor, você que está aqui. Em casa eles não conseguem falar. O que está dizendo aqui? Como que nós, como Laodiceia, a última igreja, fazemos com que Jesus volte logo? Pregando, proclamando, ponto. É essa a nossa missão. Pregar. Quem vai converter? Isso é problema do Espírito Santo. Não é meu nem teu. Dando o evangelho ao mundo, estamos apressando a volta de Cristo. Veja, houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada. Aí, irmão, isso aqui é o mesmo verso. Desejar todas as nações, 4:7. A pergunta que eu faço, deixei sublinhada aí. Qual é a obra que foi designada à igreja? Pregar. Proclamar, ponto. Como Jesus ordenou, o mundo inteiro haveria sido advertido. E o Senhor já teria o quê? Voltado. O que está faltando então, como nossa missão, fazer para que Jesus volte? Apressar a volta de Cristo. Proclamar. Pregar. Continuemos, irmão. Estamos nós alerta quanto à obra que está se desenvolvendo no santuário celeste? Ou estamos à espera de algum poder impelente que venha sobre a igreja antes de despertarmos? Aqui eu queria continuar um outro ponto dessa linha de pensamento. Sou adventista há muito tempo, já citei aqui para vocês. Talvez alguém aqui seja até mais tempo do que eu. Mas você já ouviu, desde pequeno ouvia isso, a ideia de que enquanto a igreja não estivesse unida, se despertasse e fizesse um movimento e tal, Jesus não voltaria? Olha esse texto. Estamos nós alerta quanto à obra que está desenvolvendo o santuário celeste? Ou estamos à espera de algum poder? A pessoa pensa assim, a igreja vai se unir, igual foi lá nos 10 dias de oração, a igreja estava unida, o Espírito Santo veio e todo mundo foi para a rua pregar. E tem gente que pensa assim, hoje eu não gosto de dar estudo bíblico, nem entregar o livro missionário no Impacto de Esperança. Mas um dia, olha só, eu vou estar sentado na igreja, e nesse dia o Espírito Santo vai descer sobre nós, e de uma hora para outra, eu vou ter uma vontade louca de ir pregar. Você já teve essa coisa meio fantasiosa na tua cabeça? Mas isso não existe. Olha lá, irmãos. Alguns estão esperando que a igreja inteira se desperte. Temos, e olha o que a Ellen White diz. Você tem a esperança de ver toda a igreja reavivada? E ela diz assim, tal tempo nunca há de vir. Nunca. Essa imagem que a gente tem de estar um dia aqui, numa vigília, e vai ter igual um vento impetuoso que desceu sobre cada um, igual no Pentecoste, como línguas de fogo, e a gente vai sair por aí pregando em Cotia? Nunca. Por quê? Porque ela diz assim, há na igreja pessoas que não são convertidas, e que não se unirão em fervorosa e eficaz oração. Precisamos entrar na obra de que forma? Porque, irmãos, você deve ter o mesmo defeito que eu, porque eu sou humano e você também. Mas a gente não tem a tendência natural de se escorar, de se esconder, de se apoiar na instituição. A gente acha que a igreja, quando a gente fala assim, a igreja, o que a gente pensa? Novo Tempo, Hospital Adventista, escola, ou esta nave linda, maravilhosa que a gente reformou. Instituição. Aí Ellen White diz assim, se você está esperando que todo esse conglomerado de escola, Hospital Adventista, super bom, a igreja local, tudo, se reúna e saia todo mundo para pregar, tal tempo nunca vai acontecer. Nós devemos entrar na obra de forma o quê? Individual. Pessoal. Não há pessoa, texto de Ellen White, um dos textos que eu acho muito pesado, é um puxão de orelha.
que Ellen White diz assim: não há pessoa verdadeiramente convertida que fica na ociosidade espiritual. Não há. Você que está em casa assistindo, você, meu irmão, que está aqui presente, pense nisso. Não há espaço para a vida ociosa. E eu vou terminar com uma linha de pensamento que eu já compartilhei com vocês em outro momento, mas a repetição faz a gravação. Esse aqui é um sermão que eu pedi para o pastor Bulhon, um dia ele falando uma parte dele. O pastor Bulhon pregando aos pastores, alguns anos atrás, e o título do sermão é o Porquê da Missão. E ele começava dizendo assim: a missão dada por Jesus à sua igreja não era só pregar o evangelho, porque lá no Desejado diz: Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Poderia ou não poderia? Outro texto, Atos dos Apóstolos, Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, sem a gente precisar se meter nessa história de pregar o evangelho. E o outro, falando lá do etíope, que o Felipe deu o estudo bíblico para ele, ele se batizou. O anjo enviado a Felipe poderia ter ele próprio feito a obra do etíope, de ter pregado, dado estudo bíblico. Poderia ou não poderia? Mas ele falou com Felipe, e o Felipe foi lá falar com o etíope. Olha a linha de raciocínio que a profetisa do Senhor diz: a ordem divina é que o evangelho seja pregado, mas com a participação de quem? Do Hospital Adventista? Não, novamente não é da instituição, é de quem? Do indivíduo, de cada membro da igreja. Mas a grande pergunta é: por que Deus não mandou meia dúzia de anjos e pregou o evangelho para o mundo inteiro e resolveu esse problema e voltou logo? Essa é a pergunta. Por que Deus quer que eu e você nos envolvamos na proclamação e na pregação do evangelho? Por quê? O pastor Bulhão deu vários motivos e mostrava lá o sexto. Eu separei um só para o nosso sermão de hoje. E ele diz assim, que era o item número 2. Por que Deus quer que a gente se envolva? Porque é o plano divino para desenvolver o caráter de Jesus em nós. Quando você sai para pregar, o maior beneficiado é quem? É quem recebe, mas quem dá também. Veja esse texto, irmãos. Deus poderia haver realizado seus desígnios de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. Por que então Deus não mandou os anjos e quer que eu e você individualmente nos envolvamos na pregação do evangelho? Irmãos, envolvimento individual não é você ter aquela linha de pensamento assim: eu sou um rico empresário, vou pegar o dinheiro que eu tenho, que é uma coisa boa, e vou pagar um obreiro ou vou mandar alguém para fora do país para pegar o evangelho aonde eu não posso ir. Isso faz parte? Isso faz parte, mas não é tudo. Eu vou devolver o meu dízimo, porque aí paga o salário do pastor e o pastor vai pregar. Terceirizei. Isso faz parte? Faz parte também. Mas o que eu queria que você pensasse é que tem uma parte da transformação do seu caráter que só vai acontecer quando você começar a dar um estudo bíblico para aquele amigo da faculdade, ou para o seu vizinho, ou para o seu parente que não conhece a Jesus ainda. Isso daí não dá para terceirizar para ninguém, para nenhuma instituição, não para o pastor, nem para o obreiro bíblico, para ninguém. Por quê? Porque isso é o seu caráter. E eu lembrei desses textos que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Quando deixarmos a terra, levaremos o que conosco? Caráter. Olha esse outro texto falando sobre isso. Olha, o caráter celeste deve ser adquirido aonde? Na terra, ou jamais se poderá obter. Comece, portanto, quando? Imediatamente. Imediatamente. E como é que a gente adquire o caráter celeste? Uma das formas, se envolvendo na pregação do evangelho. É a ferramenta. E esse outro texto aqui, olha que interessante.
no que diz respeito ao caráter, sairemos da sepultura tal qual para ela fomos. Mas é apenas o corpo que será transformado naquela ocasião. Agora é o tempo de lavar e passar, é tempo de lavar nossas roupas e torná-las brancas no sangue do Cordeiro. Não é no dia da glorificação. A glorificação que a gente ensina é transformação do corpo. Agora, o caráter, ele é transformado aonde? Aqui e quando? Agora. E como é que Deus faz esse trabalho de transformação? Uma das ferramentas, você se envolver na pregação do Evangelho. Única coisa que a gente vai levar para o céu. E esse texto é interessante, né? Porque ele diz exatamente isso. Nós vamos sair da sepultura igualzinho entramos. E como é que você está hoje para entrar na sepultura? Irmãos, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Hoje, mais do que nunca, aquele ditado é verdadeiro. Para morrer basta estar vivo. Quantos nós nos perdemos nesses 1 ano e 3 meses, 2 meses? Pessoas perto da gente. Para essas pessoas, do jeito que elas morreram, elas vão ressuscitar. E dependendo do caráter que você for à sepultura, você ressuscita na primeira ressurreição ou ressuscita na segunda ressurreição. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Tem um terrorismo aí terrível, o mundo está dividido em 2, o Brasil está dividido em 2, o da esquerda, da direita, o fascismo, isso e aquilo, aí vem negócio de decreto dominical, todo mundo com medo, o adventista está mudando para o interior, e não sei o quê, e morre amanhã. Não vai passar por decreto dominical, não vai passar por nada disso. Você tem que se preocupar com a sua vida espiritual agora, nesse instante. Veja, irmãos, eu quero terminar fazendo um apelo para vocês. Neste ano, o tema geral da União Central Brasileira e da Associação Paulistana está baseado nesse texto aqui. Atos 19:11. Faz tempo que eu não faço isso, né, por causa da pandemia. Mesmo com a máscara, você que está aqui na igreja e você que está em casa, você vai fazer um exercício comigo. Vamos ler juntos, como se fosse um jogral, esse texto de Atos 19:11, que está aí na sua tela, que está aqui também. Vamos lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia as maravilhas. É isso aí. Deus quer que o Evangelho seja pregado a todo mundo, mas Ele quer fazer isso através de nós. Através de mim e de você. Uns 2 sábados atrás eu preguei sobre isso aqui, e eu falava para vocês o seguinte: faz uma troca. Em vez de você colocar o apóstolo Paulo ali, você coloca o seu nome, e vê o impacto que isso vai dar na sua vida. Eu queria que vocês novamente lessem, e não importa, vai ficar meio embolado, mas eu queria que aonde aparecesse a palavra Paulo, você dissesse o seu nome. Vamos lá de novo? E Deus, pelas mãos de Jairo, fazia maravilhas extraordinárias. Amém. É isso que Deus quer fazer. E aqui está, irmão, o logotipo, o slogan, através de São Paulo, através de nós. Nós temos um desafio aqui no distrito. Eu tenho um desafio como pastor e eu quero desafiar você. Esse desafio é: a igreja do Jardim Leonor tem que dar estudo bíblicos, no mínimo, no ano inteiro, para 70 pessoas. Não é batizar 70 pessoas, é proclamar o Evangelho para 70 pessoas. A igreja aqui central de Cotia tem o desafio, você que é membro aqui da igreja, que está assistindo aí, você tem o desafio, juntamente com o pastor, com os anciões, com os líderes, dar estudo bíblico para 130 pessoas. Não é converter 130 pessoas, não é batizar 130 pessoas, mas é proclamar o Evangelho para 130 pessoas. É pouco, não é, irmãos? É pouco. E a igreja do Caputera, o grupinho lá nosso do interior aqui do município, zona rural do município, está desafiado a dar estudo bíblico para 30 pessoas. Esse é o nosso desafio. Eu vou pedir a ajuda do Hermínio, ele vai abrir agora um site, talvez vai ficar só a minha voz aqui,
mas nós temos uma plataforma na internet, é essa que você está vendo aí, aonde aonde a gente está catalogando os estudos que estão acontecendo aqui já no nosso distrito. E ali nós já temos uma arrancada. Atualmente, no distrito que compõe Caputera, Cotia e Jardim Leonor, nós temos 10 pessoas que já falaram conosco, é possível que tenham muito mais, que já estão dando estudos bíblicos. E tem 19 pessoas estudando. Mas quem são? Clica, por favor, ali no Cotia, que é a nossa igreja central aqui. Ali você vai cadastrar, dá um clique aí em cima do Cotia, tem um link da palavra Cotia. Ali você, quando a gente cadastra as pessoas, vai aparecer o nome do instrutor e quem é o seu aluno que está recebendo o estudo. E eu quero desafiar você, meu irmão, você que está aí em casa me ouvindo agora e vendo essa tela, você que está aqui presente, faça parte da transformação do vosso caráter. Tenha intencionalidade. Sabe quando, irmãos, nós estamos, meu tempo ali acabou, mas sabe quando a gente está namorando uma pessoa, e aí a gente usa uma expressão assim, o fulano está afim da menina, e ele dá uma flor, ele manda um bilhete, aí a gente usa aquela expressão, nossa, o fulano está com má intenção com aquela menina, né? Mas essa má intenção, a gente sabe que é a intenção de namorá-la, de ter um contato com ela, de conquistá-la. E eu queria que você pensasse que talvez... apareceu ali, obrigado. Olha lá. Fátima é minha aluna, a Paula é minha aluna, o Rubens, o nosso primeiro ancião, está dando aula para Ellen, está dando aula para Alessandra, a Maria Paixão está dando aula para Iracema, para Denise, para Sheila, ali vai aparecendo. Também estou dando aula para a Cláudia, para a Fabiana, para o Júlio, é a minha classe virtual. Volta aqui, por favor, agora a câmera. Veja, irmãos, eu quero te desafiar, então, você que está aqui, a ter a intencionalidade de arrumar alguém para você estudar a Bíblia. Eu tenho uma classe, eu mando o link para vocês na lista de transmissão, toda quarta-feira, 6 horas da tarde. Você poderia ser usado também da seguinte forma: pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não sei dar estudo bíblico, eu te desafio a fazer isso. Mas se for o caso, você não tem jeito mesmo, pelo menos faça uma outra obra. Eu tenho um amigo e eu vou insistir com ele, eu vou orar por ele, para que ele entre na classe do pastor de quarta-feira, 6 horas da tarde. E eu entro junto lá no Zoom para acompanhar ele. E vai ter muitas outras ferramentas. Mas que nesta manhã, o meu apelo para todos vocês, que a gente faça a diferença, irmãos. Que a gente não tenha medo de pregar o evangelho em meio a essa pandemia. Use esse bendito, que às vezes eu chamo de maldito, depende de quem está usando, para fazer a boa obra e não para fazer fofoca por meio da internet, levar terrorismo, medo, videozinho de um médico falando não sei o que, está todo mundo com medo. Leva o evangelho, prega o amor de Jesus, proclame. Você gostaria de participar? Quantos de vocês, irmãos, que estão aqui presentes? Faz tempo que o senhor não atende a um apelo, né? Então eu vou apelar ao seu coração. Quem de vocês que estão aqui presentes, e você que está em casa, se manifeste também aí, que gostaria de se unir a mim e a estes que já começaram, que você viu ali, que já começaram a dar estudo bíblico e se esforçar ao máximo para proclamar o evangelho, levando o conhecimento que você tem a alguém. Quem gostaria de aceitar esse desafio, fique em pé aqui. Fique em pé que eu quero orar com você. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu acredito que você em casa ou levantou a mão, ou ficou em pé também. Vou pedir aqui os meninos que me ajudem aqui rapidinho. Aqui é no improviso mesmo. Vem aqui, por favor. Vira a câmera lá para o lado da igreja, para o irmão em casa ver quantas pessoas aqui na igreja aceitaram o desafio, para te animar, para que você também aceite o desafio. Olha aqui, irmãos, dos que estamos aqui, creio que a maioria, todos aqui ficaram em pé. Louvado seja Deus por isso. E eu espero que no seu coração você aceite esse desafio também. Você vai ter um contato, a gente vai mandar, aonde você vai poder mandar o nome seu e o nome da pessoa com quem você está estudando. E a gente quer aumentar, e a gente quer chegar no nosso... Quem é bom aí em matemática me ajuda? Era 70, 30, 130. Quanto deu? 70, 30, 130? 230 pessoas no nosso distrito. É pouco, irmãos. A gente quer passar muito mais do que isso.
E eu quero que você seja também desse exército. Vamos falar com o Senhor, vamos orar. Senhor, nós aceitamos o desafio da ferramenta que o Senhor nos deixou para a transformação do nosso caráter. E o desafio é levar o conhecimento de Jesus, a verdade que conhecemos, a alguém que não conhece ainda. Ajuda-nos. Já coloca alguém no nosso caminho. Seja através do Zoom, seja através da internet, do WhatsApp. Quem tem a oportunidade, talvez um parente dentro de casa, em meio a essa pandemia, que estude com ele, um filho pequeno que ainda não se decidiu pelo batismo. Que todos nós sejamos usados, porque através disso o Senhor quer trabalhar o nosso caráter, com o qual entraremos no céu. Abençoa todos que ficamos em pé. Abençoa aquelas pessoas que estão recebendo estudos e as que virão receber. E que no final do ano, pelo poder teu, Espírito Santo, alguns destes sejam alcançados através do batismo. Nós rogamos, te agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém.